Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Microbiota Trends de hoje, e eu vou falar um pouquinho sobre a modulação da microbiota e o que temos hoje disponível. Gostaria de agradecer o convite à Farmoquímica, a Amanda e o Caio especialmente, e dizer que é uma alegria estar com todos vocês aqui hoje. Então, essa é a minha declaração de conflito de interesses. E essa é a nossa agenda de hoje. Nós vamos falar então sobre as modulações da microbiota, os probióticos e suas recomendações, vamos falar sobre o Saccharomyces boulardii e vamos falar sobre as digibes, que são as doenças da interação do eixo cérebro-intestino, o novo Roma 5 recém-saído e especificamente sobre a síndrome do desconforto do lactente, que é a cólica. Começando então, como a gente modula e mantém a microbiota mais saudável, o Dr. Barbucci já falou bastante sobre isso, então não vou entrar muito a fundo, mas a gente tem que as mudanças no estilo de vida, alimentação diversificada, dieta fundamental, dieta rica em fibras, que o que se diz muito é que o mundo moderno parou de comer fibras e mudou a fibra para o açúcar, então isso interferiu muito na nossa microbiota, e o que a gente pode também usar são os probióticos, os pré-bióticos e os simbióticos. Então, a dieta é um dos principais determinantes da composição, da diversidade e da função do microbioma intestinal, com implicações significativas para a saúde metabólica, imunológica e prevenção de doenças crônicas, como o Barbucci acabou de falar. A dieta influencia os mecanismos que predominam no intestino, os padrões alimentares saudáveis promovem maior diversidade, impacta funções essenciais como a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a barreira intestinal, e isso vai dar mais saúde ou não para o ser humano, para o hospedeiro. Um estudo de 2026 com 10 mil participantes revelou que a dieta pode predizer significativamente a diversidade microbiana e que a dieta mediterrânea, que é a dieta mais comprovada hoje, que tem mais evidência científica, está associada a um aumento da diversidade, alfa principalmente, e a maior abundância de bactérias benéficas degradadoras de fibra. Então, o microbioma é fundamental, sim, para a saúde humana, contribui para o metabolismo dos nutrientes, regulação imunológica e proteção contra patógenos, o Barbucci explicou isso super bem, e as perturbações, os desequilíbrios nessa comunidade microbiana, frequentemente causadas pelo uso de antibióticos, alimentação inadequada, infecções, todos aqueles fatores que o Barbucci falou lá no início da vida, podem comprometer a homeostase intestinal e isso levar o indivíduo a distúrbios gastrointestinais e a doenças. Então, restaurar esse equilíbrio tornou-se um objetivo importante terapêutico, sendo que os probióticos se tornaram uma das intervenções mais estudadas e mais promissoras nos dias atuais. Então, equilibrar o microbioma é investir em saúde hoje para um futuro mais saudável. Aqui vocês veem o que a disbiose pode fazer. E isso representado principalmente pelos antibióticos. Então, os antibióticos fazem uma diminuição na diversidade microbiana, nas bactérias benéficas, aumenta a expansão dos organismos oportunistas, aumentando a inflamação e aumentando a permeabilidade intestinal. Nesse esquema, então, vocês veem uma microbiota saudável, um epitélio íntegro e aqui é o contrário, uma disbiose induzida por antibióticos, onde há um aumento da permeabilidade, uma quebra da barreira intestinal, uma redução da diversidade, levando a um ambiente pró-inflamatório. Isso faz com que haja uma redução da resiliência da microbiota, um aumento dos patógenos, inflamação, pode vir uma diarreia após o uso de antibiótico e disfunção da barreira. Então, tudo isso pelo desequilíbrio da microbiota, que a gente chama hoje de disbiose. A disbiose não é um termo popular entre os brasileiros. Então, esse trabalho é um trabalho recente feito pela Biocodex, em que eles mostraram que apenas 34% das pessoas brasileiras já ouviu falar sobre o termo disbiose. E que essas pessoas que mais ouviram falar disso têm de 35 a 44 anos e
falar a importância do papel do médico na educação, de ensinar o que é isso, de ensinar a importância do microbioma e da microbiota, de ensinar como a gente faz para melhorar a nossa microbiota, então é ressaltada nesse estudo. Esse estudo mostrou que apenas 1 em cada 4 brasileiros recebeu informações sobre os impactos dos antibióticos na microbiota. Então, o antibiótico, e agora tem um estudo muito recente de 2026, mostrando que numa população sueca, né, que é uma população muito bem controlada, que um antibiótico pode causar efeitos na microbiota até 8 anos depois. Então, as informações sobre doenças digestivas associadas ao uso de antibióticos, só 45% das pessoas sabiam. Informações sobre como os antibióticos podem causar consequências negativas, 39%, e orientações sobre como minimizar as consequências negativas, só 36%. Então, apenas 25% dessa população brasileira estudada receberam todas essas informações e responderam a essas perguntas. Então, o papel do médico mostrando o que é tudo isso, o que é a disbiose, o que o antibiótico pode fazer, e vamos dizer, usar os antibióticos só quando for realmente necessário, tem uma importância crucial e a gente deve falar muito isso com os nossos pacientes. Vamos falar um pouco sobre os probióticos e suas recomendações. Lembrando sempre que os probióticos são cepa específico e dose dependente, são considerados suplementos alimentares, mas eles têm que passar por várias etapas para ser chamados de probiótico. Não é fácil ser probiótico, então a gente tem que considerar isso. O guide da LASPGHAN, então da Latinoamérica, diz que os probióticos podem ser usados para todas essas condições e que são usados, tem artigo para tudo isso, mas o que mais se usa é gastroenterite aguda, diarreia associada a antibiótico, nas infecções por Helicobacter, que nós vamos ver depois, e na cólica infantil, que hoje no Roma 5 se chama síndrome do desconforto do lactente. E o Saccharomyces boulardii é um probiótico representante de tudo isso, que tem várias indicações. As principais indicações em pediatria são nas gastroenterites agudas, na prevenção da diarreia associada ao antibiótico e como adjuvante no tratamento do H. pylori. Aqui vocês têm as recomendações da ESPGHAN, em que o Saccharomyces é recomendado nas gastroenterites agudas, na prevenção da diarreia aguda também, junto com LGG, com Reuteri, mas, por outro lado, o Helvéticos com raminosos, esse aqui especificamente, e o Bacillus clausi são não recomendados. Essa é a guia ibero-latino-americana, que mostra, então, recomendação também de Saccharomyces para diarreia associada a um antibiótico, dizendo que o Saccharomyces é eficaz, considerado superior, e ambas as cepas probióticas, Saccharomyces e LGG, podem ser usadas com um perfil de segurança bem significativo. Outra recomendação que existe não para nós na pediatria, mas para os adultos, que a Organização Mundial de Gastroenterologia fez, é para a constipação de adultos, um simbiótico, e essa recomendação foi baseada nesse estudo aqui do Dr. Dan, em que a suplementação da mistura de L-raminosos, L-acidófilos, Paracasei, B-lactis e FOS, que é o pré-biótico, resultou numa melhora nos parâmetros de evacuação em mulheres constipadas. Esse simbiótico, então, é o Simbioflora, que tem esses micro-organismos aqui, com o FOS, como a gente falou, e que tem toda essa evidência científica em alguns estudos abertos, outros estudos randomizados, duplos cegos, mas principalmente em constipação, em intestino curto e no auxílio da prevenção do câncer coloretal. Em relação ao Saccharomyces boulardii, então, que é uma cepa super bem estudada, que tem muito trabalho, muita literatura sobre ele, e ele é recomendado nos principais guides da pediatria, principalmente, e dos adultos também. Ele é a cepa Saccharomyces boulardii CN-CMI 745, é uma levedura não patogênica, termotolerante e resistente, é a mais estudada e mais utilizada em diarreia aguda e diarreia por antibióticos, tem eficácia como adjuvante no tratamento do H. pylori, também nas diarreias do viajante, e é recomendado por várias entidades nacionais e internacionais. Ele exerce seus efeitos através de tudo aquilo que o Barbucci já falou.
Então, ajuda na integridade da mucosa, compete com as outras bactérias, tem efeitos antissecretórios, tem várias funções. E o que a gente tem do Saccharomyces boulardii com forte evidência? Prevenção de diarreia associada a antibiótico, gastroenterite aguda e diarreia do viajante. Com evidência moderada, erradicação do H. pylori. Aqui, o Saccharomyces boulardii é usado junto com o tratamento de H. pylori para ele diminuir os efeitos colaterais dos antibióticos e talvez em alguns estudos mostra uma potencialização dos resultados de erradicação. Então, ele não é usado sozinho, ele é usado junto com o tratamento do H. pylori, principalmente para diminuir os efeitos colaterais e principalmente a diarreia associada ao uso dos antibióticos. Também evidência moderada na prevenção das recorrências de infecções por Clostridium difficile e diarreias relacionadas nosocomiais relacionadas à nutrição enteral. Evidência insuficiente, que não suportam ainda o uso rotineiro e prolongado, é síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal. É um probiótico seguro, com segurança comprovada, que passa naqueles GRAS e naqueles principais órgãos de segurança que tem que passar, como eu disse antes, não é fácil ser um probiótico, ele tem que passar por várias coisas, inclusive de segurança, ele é seguro, bem tolerado, e ele tem uma vantagem sobre os outros probióticos, que é a sua resistência intrínseca aos antibióticos devido à sua natureza fúngica, não promovendo disseminação da resistência antimicrobiana. As evidências clínicas, especificamente na pediatria, estão aqui, então, diarreia associada aos antibióticos, gastroenterite infecciosa, uso concomitante com antibióticos, então, quando a criança tem uma infecção, para evitar a diarreia, na prevenção da diarreia associada aos antibióticos, e a sua segurança e tolerabilidade tem um excelente perfil. Já nos adultos, as indicações são basicamente as mesmas: diarreia associada aos antibióticos, gastroenterite aguda, uso junto com os antibióticos, com um excelente perfil de segurança. E aqui vocês veem as meta-análises em adultos e em crianças, quando o Saccharomyces é usado junto com os antibióticos nas infecções, e vocês veem sempre a resposta favorecendo o uso de Saccharomyces boulardii. E os probióticos únicos e multicepas? E os simbióticos? Então, o que a gente tem? Nós temos alguns estudos mais antigos na literatura mostrando que a utilização de mistura de probióticos, mais do que um probiótico, pode ter efeito sinérgico ou efeito complementar e ter um efeito que termina sendo um efeito benéfico para o hospedeiro em diversas doenças. Então, de 16 estudos, 12 mostraram superioridade das misturas em relação ao probiótico único. As cepas múltiplas também, multicepas, ampliam a atuação ao combinarem funções complementares, promovendo maior estabilidade da microbiota e resposta imune mais eficaz. E ainda nesse estudo aí de uma fórmula probiótica com lactobacillus e bifidobactéria, modulou a microbiota de forma diferente do que o placebo e do que um probiótico único, mostrando então que às vezes as multicepas, quando se complementam, quando tem um efeito sinérgico, elas então podem ser mais eficazes. Esse então é o Probiotop, que é um probiótico com 4 micro-organismos diferentes, que tem aqui, Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus paracasei e Bifidobacterium lactis, essa aqui, HN019, e os estudos que tem sobre ele, então tem estudos abertos, estudos em vivo, estudos in vitro, estudos randomizados, mas principalmente em constipação e em dermatite atópica, a dermatite atópica, muitos trabalhos na pediatria. O Simbioflora, a mesma coisa, que é o simbiótico, 4 probióticos mais a fibra pré-biótica, que é o FOS, mostrando também os estudos que existem em relação a ele na constipação dos adultos. A gente sabe que a constipação de criança é uma constipação que tem muita retenção, então ela é diferente da constipação do adulto. Nas crianças, os probióticos não mostraram eficácia na constipação, mas nos adultos existem trabalhos mostrando alguma eficácia, sim, na constipação. E esse estudo da nossa colega Soraya Tarran, em que ela usou um pré-biótico, ou placebo, durante 4 semanas, e que também mostrou maior frequência de fezes amolecidas, menor frequência de esforço
para evacuar, apesar de não ter sido com diferença estatística, mostrou então uma vantagem também do pré-biótico. E outras aplicações práticas dos probióticos. Então, por exemplo, vamos falar no menino com H. pylori e digipes. Esse menino, Fernando, de 13 anos, refere que há mais de um ano sofre de desconforto abdominal, distensão, eructação, e ele fez uma endoscopia e tinha uma gastrite erosiva de antro e presença de H. pylori na biópsia. Então, a sua preocupação foi, e agora eu vou ter que tomar 2 antibióticos, mais um inibidor de bomba, e eu vou ter diarreia, eu vou ter efeito colateral, como vai ser? Qual seria o suplemento de escolha para associar essa terapia tríplice e no tratamento do H. pylori para não ter os efeitos colaterais? Então, ele pode usar, sim, o Saccharomyces boulardii, CNCM 745, junto à terapia antibiótica para diminuir os efeitos colaterais do tratamento do H. pylori. Só que o Fernando tratou o H. pylori e continuou com sintomas. E aí, fez o teste, fez o exame, tinha negativado o H. pylori, mas continuava com sintomas. Então, se pensou em doenças do eixo cérebro-intestino para ele. Seria dor abdominal inespecífica, síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, disbiose. Então, a gente está nessa dúvida. Aqui a gente não vai discutir o diagnóstico específico, porque a gente não tem muita informação, mas ele pode tentar um probiótico e ele pode tentar também um probiótico multicepa ou um simbiótico. E agora eu vou falar um pouquinho também, dentro das digibes, na síndrome do desconforto do lactente, que é a nossa escólica, que agora o Roma 5 diz para nós não chamarmos mais de cólica. Então, um lactente de 6 semanas, com sexo masculino, relato diário, choro diário. Então, a gente sabe que no Roma 5 agora não tem mais a regra dos 3. Então, quando já é um choro, que pode ser 2 horas e não 3 horas por dia, mas que atrapalha muito a família, que os pais não sabem o que vão fazer, já pode ser considerado a cólica, que é a síndrome do desconforto do recém-nascido numa criança normal. Então, o termo cólica, no Roma 5, foi substituído por síndrome do desconforto do lactente ou infantil, pois não há comprovação de que a dor se origine no colo. Eles dizem que cólica remete a cólon. Então, que a gente não tem certeza onde que esse bebê está com dor, o que ele está sentindo, então passou a se chamar síndrome do desconforto do lactente. Eles têm sim uma disbiose, que a gente vai ver agora no próximo slide, e o uso de antibiótico na primeira semana de vida é fator de risco para o síndrome do desconforto do lactente. Os probióticos podem ser indicados, eles falam isso no Roma, e eles diminuem o tempo de choro, tem estudos mostrando então a eficácia de alguns probióticos na síndrome do desconforto do lactente. Aqui esse quadrinho que é bem legal, eles comparam como era o Roma 4 e como é o Roma 5. Antes se chamava cólica, agora se chama síndrome do desconforto. Tinha a regra rígida dos 3, agora é flexível, é um impacto nos cuidadores, pode ser menos que 3 horas. Os sintomas deveriam ir até no máximo 5 meses, agora eles reconhecem que tem criança com mais de 5 meses que tem choro excessivo, então que pode ter. A dor não antes eles achavam que cólica significava no cólon, e agora a gente reconhece o papel do eixo cérebro-intestino, então uma disrupção no eixo cérebro-intestino que está acontecendo por um desequilíbrio na microbiota, por alguma coisa que essa criança passou, por alguma doença, então, que teve antes, mas ela agora tem uma disrupção do eixo, ela é uma criança normal, que está crescendo bem, que está se desenvolvendo bem, e ela chora muito. Então, um parto atrapalhado, uma gestação atrapalhada, tudo isso pode ter uma disrupção no eixo cérebro-intestino, que teoricamente pode causar, então, o síndrome do desconforto do lactente. Tem vários fatores de risco, né, e fatores predisponentes que são esses. Então, os fatores, os sinais de alerta são mais ou menos a mesma coisa, que a gente tem que excluir para dizer, então, que a criança tem a síndrome do desconforto lactente. Esses bebês têm, sim, uma alteração
da microbiota. Eles têm menor diversidade das bactérias e estabilidade da microbiota, eles têm uma colonização mais lenta, um aumento das proteobactérias, sempre que a gente fala em aumento das proteobactérias é relacionado à disbiose, uma diminuição dos lactobacilos e das bifidobactérias e diminuição das bactérias produtoras de butirato. Isso é também uma disbiose e um desequilíbrio. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente fez, então, um guia que falava sobre isso e a gente incluiu probióticos aqui, que pode ser dado, então, depois de excluir os sinais de alerta, depois de fazer as medidas conservadoras, como não suspender o aleitamento materno, evitar o overfeeding, conversar com os pais, reassegurar, melhorar a situação da família, a gente pode usar, sim, probióticos, porque existem vários probióticos, entre eles o Bifidobacterium animalis lactis, DSM 15954, que é o mesmo BB12, que pode melhorar, diminuir o tempo de choro, diminuir o tempo de cólica e, consequentemente, diminuir o estresse dessa família. Então, eles podem ser incluídos nesse algoritmo. Para terminar, vou falar um pouquinho sobre as modificações do Roma 5 em relação aos distúrbios do eixo cérebro-intestino. Então, o Roma 5, ele tira o paradigma baseado na idade e vai para um paradigma por região, tubo digestivo alto e tubo digestivo baixo. Então, o que eles pretendem é que as crianças possam ter, por exemplo, constipação. Pode ser por toda a vida e não até os 4 anos e depois dos 4 anos, pode ter até na vida adulto. Então, para tornar uma coisa mais parecido com o Roma dos adultos, eles dividiram em tubo digestivo alto, tubo digestivo baixo e tiraram as idades. A outra coisa que foi feita, botaram novas entidades, como vocês veem aqui, síndrome da dor biliar, da dor abdominal centralmente mediada, distensão abdominal funcional e proctalgia fugaz, que não tinha antes, e a cólica do lactente, isso que eu estou contando para vocês, que mudou de nome, que agora é a síndrome do desconforto do lactente. Então, a principal modificação já vinha no Roma 4 e continua no Roma 5, que é não chamar mais de funcional, apesar de que ainda fica constipação funcional, dispepsia funcional, algumas coisas eles ainda chamam de funcional, mas a ideia é que a gente não atribua mais a cabeça do paciente, e sim ao eixo cérebro-intestino, as disrupções, as interrupções do funcionamento do eixo cérebro-intestino, que o Barbucci já explicou tão bem. Dividiram, então, no tubo digestivo alto em doenças do esôfago, distúrbios alimentares e distúrbios gastrointestinais, e no tubo digestivo baixo, distúrbios da dor abdominal, da evacuação em anorretais e distúrbios do desconforto, que é aqui que eu quero mostrar para vocês que entra a cólica como síndrome do desconforto do lactente. Então, tudo isso, como o Barbucci explicou bem a fisiopatologia, o eixo cérebro-intestino, as modificações da microbiota são importantíssimas nesse sentido, e a gente cada vez mais estuda a microbiota, estuda como interferir nisso através dos probióticos, cada vez mais falamos em probióticos, e no eixo cérebro-intestino isso também vem com toda a força, e a síndrome do desconforto do lactente, a gente pode sim usar probióticos, porque diminui o choro e o tempo de loucura na família melhora muito quando diminui o choro, quando a criança fica mais calma. Era isso então, muito obrigada.